Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Eu peço a você encarecidamente que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever. Dê aquela força pro Laureano, deixe o seu joinha para impulsionar esse vídeo para mais vascaínos e ativem o sininho. Perfeito? Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar muito sobre a greve que pode acontecer hoje lá em São Januário. Os funcionários chateados aí com a gestão do Jorge Salgado. Vamos falar muito sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Brusque. O Vasco com uma missão dificílima, tem que vencer aí 10 partidas. E é o seguinte, o Vasco com alguns desfalques para esta partida. A gente vai falar aqui sobre a situação do retorno do público. Ontem o Osório se manifestou lá no canal Atenção Vascaínos. E a suspensão do Pássaro. Vamos falar muito aqui sobre reforços. O Vasco tem até o dia 30 para reforçar a equipe. E vamos falar aqui sobre a política. Perfeito? Sem demoras, vamos lá. É o seguinte, meus amigos. Hoje está prevista uma paralisação, greve generalizada lá em São Januário por conta da falta de pagamentos. O Vasco da Gama está com 3 meses de salários atrasados. Os funcionários não tiveram nenhuma satisfação. E é o seguinte, se não acontecer o pagamento hoje, greve amanhã em São Januário. Um momento aí que a gente não era para deixar salários atrasar. Estamos na reta final aí também da Série B. Perfeito? Com relação a Vasco da Gama e Brusque, meus amigos, jogo dificílimo para o Vasco. O Vasco precisa vencer. O Vasco tem uma das piores campanhas jogando fora de casa. E as chances do Vasco da Gama, matematicamente, são apenas de 3%. O Vasco, para alcançar 64 pontos, o Vasco precisaria aí de 10 vitórias. Então, meus amigos, é uma missão quase impossível, igual aquele filme lá do Tom Cruise. Mas é o seguinte, eu acredito e confio no Vasco da Gama. O Vasco precisa melhorar o seu rendimento. Mês de setembro foi um mês caótico para o Vasco da Gama. O Vasco não venceu em setembro. A última vitória do Vasco da Gama foi sobre a Ponte por 2-0 no dia 28 de agosto. O Vasco quase um mês aí sem vencer, perfeito? E é o seguinte, não poderia ter um adversário melhor. É um jogo difícil? Mas o Brusque está ali na 14ª colocação e não almeja mais o G4. Tenho muita esperança por conta de Nenê. Nenê entrou no time do Vasco, deu mais mobilidade, assim como o Cano. A gente espera que o Cano possa desencantar o mais rápido possível. Mudanças previstas aí na equipe do Vasco da Gama. O Vanderlei pode perder a vaga dele de titular. O Valber pode ganhar a vaga aí do Ricardo Graça. E é o seguinte, o Zeca volta à equipe após cumprir a suspensão no lugar do menino Riquelme. Andrei está suspenso devido ao 3º cartão amarelo. E o Bruno Gomes entra no lugar dele. Aí o Léo Matos foi suspenso ontem por conta daquele jogo lá da Copa do Brasil. Pegou um jogo de gancho, aquele jogo ainda contra o São Paulo, perfeito. E a gente fica na expectativa. Será se o Diniz vai colocar o Sanches para jogar? Será se ele vai entrar com o Daniel Amorim?
Qual é a preferência de vocês? Bom, meus amigos, com relação ao retorno do público, ontem o senhor Osório, ele fez uma promessa lá no Atenção Vascaínos, que no jogo contra o Goiás a gente já vai ter aí praticamente quase 11 mil vascaínos em São Januário. Vamos aguardar para ver se é falácia ou se realmente vai acontecer. E com relação à suspensão, não foi apenas o Jabá que tomou essa suspensão. O Pássaro também levou uma suspensão, foi punido aí com 45 dias a mais. Não vai fazer falta nenhuma também. E o Vasco da Gama ainda vai ter que pagar R$5.000 de multa. Isso por conta daquele jogo lá contra o São Paulo. E meus amigos, ontem surgiu a notícia que o Thiago Neves rescindiu aí com o Sport. E teve aí um murmurinho aí na internet sobre a vinda do Thiago Neves, né, para o Vasco da Gama, que estaria livre para poder assinar com qualquer clube no Brasil. Isso ganhou mais procedência pelo fato da gente saber que o Thiago Neves não pode assinar com nenhuma equipe aí da Série A, por ter feito os 7 jogos lá com a camisa do Sport. Vamos aguardar para poder ver. Vocês gostam do Thiago Neves? Eu particularmente não gosto. Mas para essa reta final aí da Série B, seria uma boa para o Vasco da Gama. Já tem uma certa idade, se eu não me engano, 35 anos. Mas é o seguinte, Nenê tem 40. Daria certo ali no Vasco para ajudar o Nenê. E é o seguinte, gente, com relação à política aí do Vasco da Gama, falta 7 dias para o julgamento decisivo lá da ação dos Templários. A gente está aqui firme e forte, acreditando, tendo fé que essa liminar que sustenta Jorge Salgado no poder vai cair no dia 28. E hoje, às 21h30, a gente vai fazer uma live aqui no nosso canal explicando para vocês todos os cenários que poderão acontecer no dia 28. E com relação a esse julgamento decisivo, o nosso canal vai fazer a transmissão desse julgamento ao vivo. Perfeito? Estamos muito confiantes, estamos do lado do bom direito e temos aí a esperança e convicção que o Estatuto do Vasco da Gama será assim respeitado. Tem que ser respeitado. O Levem assumir no Vasco da Gama, eu tenho certeza que o Vasco ganha um fôlego a mais aí nessa Série B. Digo isto porque os jogadores do Vasco precisam olhar para cima e ver que realmente eles têm um representante. Tem muito jogador do Vasco aí que se sente órfão diante de uma administração que não dá satisfação do que está acontecendo, não justifica atrasos de salários, que é covarde, que ainda por cima se esconde. Perfeito? Então eu tenho certeza, dia 28 vai dar Vasco e o Vasco vai sair dessa situação. Mas é isso aí, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!